Marcelo Panguana é um escritor que pode, melhor do que ninguém, fazer a história destes 50 anos. É um romancista, um crítico ensaísta, um observador da história do seu país, um cronista, com uma atividade literária ligada à Associação de Escritores Moçambicanos. Acabou por orientar várias revistas, uma delas muito importante, que é a revista Proler. Recebeu vários prémios literários, nomeadamente o último, um dos mais importantes, o Prémio José Craveirinha, de reconhecimento de vida e obra, em 2023. Tem obras na área do conto, do romance, da novela, e o seu último romance, A Hora Maconde, é um livro de leitura obrigatória. Tem mais uma dezena de livros que vocês terão a oportunidade de conhecer. Infelizmente, ele não está publicado ainda. No Brasil estás. Não sei, em literatura infantil não tens um... Leão na Filha do Silêncio. Exatamente. Tens um livrinho na Capulana, mas é necessário que a obra dele seja mais conhecida no universo de língua portuguesa, em Portugal e no Brasil. O Marcelo vai tomar a palavra para nos fazer um pouco, contar algumas histórias, não é verdade, Marcelo? Destes 50 anos e um pouco, digamos, fechar com chave de ouro. De prata. Este evento. E é com muito orgulho que eu recebi a notícia que tu aceitavas vir e participar. E fiquem a saber, é a primeira vez que o Marcelo veio a Portugal. Espero que seja a primeira de muitas. Os óculos não são verdadeiros, é para impressionar. Tá bom? Eu, quando recebi este convite, fiz questão de escrever um texto relacionado com o tema. E esse texto encheu 2 páginas, A4. Então eu mostrei a minha belíssima esposa, que está aqui presente, que eu vou apresentar. Ela é bonita ou não é? Eu mostrei a ela, olha, querida, eu vou apresentar este texto na conferência em Lisboa. Ela, só 2 páginas só? Eu disse sim, por favor, não faça isso. O intelectual que se preze numa conferência nunca lê 2 páginas A4. Eu, na incapacidade de eu poder produzir mais, eu transformei o corpo, aumentei o corpo daquelas 2 páginas. Estava a 12 e eu fiz já 20. E então fiquei com 14 páginas. Por isso eu vos peço, façam de conta que não estão a escutar uma oração de paciência de 12 páginas, mas façam de conta que estão a escutar 2 páginas A4. Eu acho que isto vai ser uma conversa de fim do mundo, não é? Porque eu não tenho capacidade de hierarquização de pensamento. Nós, os escritores, entre aspas, nós voamos muito. Não temos disciplina. E então, aqui há muitos temas que são abordados de uma forma anárquica, não tomem isso em consideração. O que interessa é que estes textos que estão aqui refletem um pouco o meu pensamento. Eu gostaria de vos dizer que o que está aqui
não comporta aquilo que é, ou aquilo que se fez durante 50 anos de independência nacional, durante 50 anos da produção literária. Ainda está para se esgotar as análises sobre o processo escrito em Moçambique. Isto é uma tentativa de fazer qualquer coisa que até agora, infelizmente, nunca tinha sido feito. Depois de tudo que foi dito por todos os que me antecederam, a minha vontade é dizer amém. É dizer que assim tudo que se disse. Sinto, confesso, um friozinho na barriga, porque gostaria de fazer uma súmula em resumo de toda a riqueza de ideias que aqui foram expostas, mas não me atrevo. Então, vou falar também eu, não em jeito de resumo, mas em jeito de catarse, de dizer aquilo que eu penso também. Sinto-me imensamente grato por estar aqui, neste confronto de ideias, que reúne alguns dos principais protagonistas na construção da nossa literatura. Uns, através das suas formulações teóricas, outros, emprestando as suas narrativas que se tornaram capazes de construir o corpus que constitui hoje a literatura moçambicana. Para mim, não se pode fazer a leitura da literatura moçambicana nas últimas 5 décadas sem se olhar para o escritor moçambicano enquanto pessoa que incorpora diversas identidades e conflitos de identidade, enquanto ser que pertence a diferentes meios sociais e aceita ou nega esse meio das suas entranhas. Pois, sendo a literatura uma forma de expressar sentimentos, estes não aparecem do acaso. Emergem de tudo quanto nos rodeia, emerge do nosso berço ou esteira. Temos a menina ou menino que vem do campo, que ouviu o rufar do tambor do Nhamsoro, que capinou, semeou, apanhou cacimba, pastou gado, viveu entre as maforreiras, cajueiros, mangueiras, coqueiros, lavou, ouviu lavar o cabelo com lixecho. Lixecho é uma planta mágica que lá no sul nós utilizamos para lavar o cabelo. Digamos que é um shampoo africano. Temos a menina ou menino de subúrbio que acordava com o ruído do alguidar a moer feijão para a badia, que engomavam a saia e a calça para ir ao baile no Centro Associativo dos Negros da província de Moçambique, de meninas que alisavam o cabelo com ferro. Enfim, temos a menina e o menino que tinha água canalizada em casa, tomava banho de chuveiro, falava português desde os seios maternos. O menino do asfalto, o menino que via lá onde os outros meninos não podiam entrar. Entre estes também temos a estratificação por bairros. Os meninos de bairros como Alto Maé, Malhangalene, eram diferentes dos meninos da Baixa e todos eram diferentes dos meninos da Somarchilde. Alguns são filhos, netos de pessoas que, em algum dia, portaram nas suas mãos cartas que levaram para a administração para irem levar palmatória. Outros são filhos e netos de pessoas que sabiam ler e interpretar essas cartas. Enfim, somos fazedores da literatura, oriundos de diversas cores, não só da cor das nossas peles, mas também das nossas origens linguístico, cultural, vivencial, fazendo com que a nossa literatura seja única e multifacetada. Acho importante referir que, no meio dessas nossas identidades, temos também os conflitos existenciais. Nem sempre aceitamos ser quem somos. Enquanto uns esgrimiam ser civilizados, outros aspiravam, a partir de uma determinada altura, ser africanos, moçambicanos de gema. Tudo isso faz a nossa literatura. Essas lutas existenciais consigo mesmo e toda uma conjuntura social que incluía o orgulho de termos substituído a carteira do indígena ou de assimilado por um único documento que nos identifica como moçambicano à mistura,
com toda uma certeza ou incerteza sobre o futuro. Enfim, o entender ou não entender os ditames da independência com destinos próprios de quem indica, de quem inicia um novo lar, mas que nem sempre compreendemos como tal. Resmungando por fumar bicha para comprar o que quer que fosse, pão, arroz, enfim. A fome nos esmoreceu a vontade de sonhar o país e de amar as palavras. Sobre tudo isso, pois, como disse o poeta Elidor Batista sobre as palavras, temos de semeá-las, temos de defendê-las, temos de amá-las, temos de colhê-las. As palavras estão a ser semeadas de diversas maneiras pelos diversos e diversificados atores culturais, incluindo os escritores, que com a reconstrução literária também se esgrimem pela reconstrução identitária. Está na moda agora essa coisa de construção identitária. O escritor moçambicano está à busca da sua própria expressão, de uma voz que não seja a distorção do seu substrato cultural. Nessa busca, nesse labor criativo, nesse escrever, não se deteve em convicções como as do respeitável e escritor e professor queriano Gungo Thiong'o, segundo as quais, se as línguas europeias representam valores eurocêntricos, também as línguas africanas podem oferecer acesso às suas culturas e aos valores africanos. Moçambique, ao construir a sua literatura, optou pela manutenção da língua oficial de comunicação, o português. Contudo, nunca se desfez da sua matriz linguística, das suas línguas nacionais. Portanto, além de convocações, como a que fez o Sulman Kassam no seu Regresso à Morte, Lorinda, tu vais moinhar, embora em escassas obras da literatura moçambicana, também conta com obras escritas nas suas línguas maternas. Diria que existe uma notável resiliência dos seus atores que me fazem recordar as palavras do linguista e estudioso Bento Stoy, que dizia: escrevo em Xangana porque é uma língua muito rica, uma língua muito bela. Escrevo em Xangana porque acredito que o plurilinguismo nacional é uma realidade que não nos deve assustar com fantasmas de um tribalismo moribundo. Na verdade, porque falar da literatura moçambicana é falar da oralidade, a escrita e a oralidade se complementam. Posso afirmar, sem medo de me enganar, que muitas das vezes a escrita do escritor moçambicano é uma tradução das histórias veiculadas pela oralidade nas suas línguas maternas. É um traduzir, expressar sentimentos que brotam do seu âmago na sua língua materna, na língua que ouve no seu viver, no viver das suas gentes. A oralidade é a fala. A escrita é a representação gráfica da fala. O escritor tem a grata possibilidade de se relacionar de forma mais profunda com a palavra. É o escritor que se apropria do imenso universo de histórias que a oralidade oferece e, através do seu punho, recria ou não essas palavras nos seus livros, propaga essas histórias pelo mundo fora. Foi sempre assim, desde os tempos da Mesopotâmia, 3.000 anos antes do Cristo, quando se inventou a forma de grafar denominada cuneiforme, e mais tarde os egípcios desenvolveram tais símbolos e criaram os hieróglifos, que utilizaram nos textos religiosos. Depois, os fenícios criaram as consoantes, os gregos as vogais. Em contrapartida, os povos que não dominavam estes instrumentos da escrita continuaram, ao longo dos tempos, a fazer da oralidade e memória o lugar do armazenamento dos saberes do povo e das suas tradições. Quando aconteceu a independência de Moçambique, houve a necessidade de trazer para a literatura nacional os elementos identitários e os saberes que a oralidade comportava. Podemos dizer que o escritor se viu envolvido em duas frentes. A primeira consistia em considerar a poesia de combate como uma ponte através da qual seria possível construir um outro paradigma literário. Para isso, tornava-se necessário descartarmos do peso pejorativo que a própria redesignação transportava. Poesia de combate. Como se ela fosse uma poesia menor, simples pertença de guerreiros sonhadores, quando, na verdade, trouxe consigo o princípio de tudo.
Foi a poesia de combate que trouxe tudo, ou quase tudo. Ela mobilizou, trouxe o sonho, depois a independência nacional. E, sobretudo, mais que todas as coisas, trouxe-nos a possibilidade de resgatarmos a nossa cultura. Hoje estamos aqui como resultado dessa poesia de combate. A segunda frente consistia em nos apropriarmos dos subsídios da leitura oral, enriquecê-los e criar um novo paradigma. Alguns escritores que se serviram da oralidade para construir a sua narrativa se viram recompensados. A sua escrita ganhou uma considerável aceitação, sobretudo da ficção narrativa, embora certos analistas considerassem o romance moçambicano uma utopia, porque faltava-lhe a estrutura e as fórmulas que sustentavam o romance contemporâneo. O impacto das obras da Paulina Chiziane, do Ngulano Bacacossa, pai desse gigantesco romance, que é o Alalap, um dos grandes marcos da literatura africana do século XX. Mia Couto, Solomon Kassam, entre outros, contrariam essas formulações teóricas que se mostravam incapazes de compreender o processo e as formas de construção literária que decorria em Moçambique. Diria, aliás, a professora Ana Mafalda Leite, na sua interessante obra literária Literaturas Africanas e Formulações Pós-Coloniais, que romance, cito, é um género por excelência de hibridação de formas e, provavelmente, os moçambicanos optam por modelos próprios em vez de formação, diferentes que escapam a outros, considerados canónicos. Por isso, a leitura do romance moçambicano provoca uma certa perplexidade ou estranheza, uma vez que não se rotula ou encaixa em formas previamente conhecidas, inaugurando outras experimentais e menos convencionadas. Fim da citação. Termino a citação. Aquilo que se pretende demonstrar, afinal, é que o escritor moçambicano, para além da propalada inabilidade na construção do romance, muito mais que a apropriação de elementos estéticos e técnicos para decorar os seus escritos, estava preocupado, e está preocupado, isto sim, em observar as sociedades locais, contar o presente, recontar o passado, resgatar os seus heróis, denunciar as contradições internas vigentes e valorizar as tradições, sonhar e perspectivar o futuro. É, sobretudo, isso que lhe interessava e interessa. Será que todo escritor moçambicano se inspira na oralidade? Claro que não. Como disse acima, o escritor moçambicano é um ser diverso, múltiplo na sua origem, na sua matriz social, que inclui o ser, o aceitar-se ou negar-se, o assumir-se como uma determinada característica. Então, vamos encontrar alguns escritores que não têm ligação com a realidade, mesmo porque muitas vezes nem entendem a língua das gentes que o rodeiam. Ou quem sabe? Não querem entender, fingem não entender e decidiram enverdar por outros caminhos, outras influências, outras formas de expressão que até acabaram enriquecendo, pela sua multiplicidade, a nossa literatura moçambicana. Este suposto afastamento da oralidade deve-se ao fato da parte considerável desses escritores terem passado pelo sistema de assimilação, outros ainda, oriundos dos centros urbanos, nem sempre mantiveram contato com os respectivos espaços rurais. Por conseguinte, os escritores em Moçambique, mesmo vivendo a mesma realidade, foram escrevendo obras literárias que se diferenciavam umas das outras, construindo, deste modo, uma literatura que se enriquecia pela sua diversidade. Não obstante este afastamento de alguns, quando se faz a abordagem da nossa literatura, a oralidade vem sempre à baila. É um assunto incontornável, porque se tornou depositário e ponto de ligação entre a ancestralidade e a modernidade. É nela, creio, onde habitam os elementos da nossa história e culturalidade. Urge anotar que uma literatura identitária não passa necessariamente por adotar uma escrita alicerçada na oralidade. O que interessa, na verdade, é o substrato cultural que encontramos em cada obra. Algumas pessoas atentas são da opinião que chegou o tempo em que a oralidade começa a assumir pouca expressão
e que os mais velhos deixarão de ser o arquivo histórico das comunidades. Diz-se ainda que os griots já se prestam a abdicar do seu papel de arautos da sociedade a que se encontram inseridos. Complexas formulações sobre as quais limito-me a tecer considerações. Como diria o poeta Luís Carlos Patraquim, numa interessante entrevista inserida no livro Atravessar a Pele, o que é fundamental é conseguirmos afirmar, na grande solidão do mundo, a singularidade de uma voz que está em sintonia com essa solidão, mas que rasga, ou tenta rasgar, com um bisturi de ouro, um pouco desse tecido que simultaneamente nos deslumbra e nos apavora. Falar da literatura de Moçambique significa, sobretudo, falar da poesia. Ela vem de longe, dos difíceis tempos da colonização. Suas vozes primeiras, José Carveirinha e Noema de Sousa, tornaram-se os holofotes dos moçambicanos nos dias sombrios. Mais tarde, com o advento de uma nova pátria, acrescentaram-se novos autores, Rui Nogar, Albim Magaia, Sebastião Alba, depois Luís Carlos Patraquim, pai dessa inadiável viagem à Passárgada, poeta de profunda erudição, precursor entre nós da palavra como a suprema razão da poesia. Tivemos Ormando Artur, um dos principais inovadores da poesia moçambicana pós-independência, dono de uma poesia que se destaca pela sua brevidade e leveza, sem, contudo, perder a sua profundidade, cultor de uma metáfora que nos torna capaz de sentir todos os perfumes, escutar sons e abraçar todos os sentidos. Facto que levaria a ensaísta, professora e minha amiga Fátima Mendonça a considerá-lo como poeta que recuperou o lirismo e sugeriu um dos caminhos possíveis da poesia moçambicana. Se havia os incontornáveis Eudoro Batista, Juvenal Bucane, Eduardo White e ainda Aguita Júnior, se existia uma Mafalda Leite, cuja poética, infelizmente, se manteve ao longo dos tempos quase que ignorada, ofuscada, subalterna das suas pesquisas académicas e outros estudos, uma autora da belíssima obra Rosas da China, se existiam esses nobres poetas acima referidos, há que acrescentar agora a poesia do Alva Taruma, do Sangaro Cap, do Mbate Pedro, do Leocote, do MP Bonde, do Pedro Pereira Lopes, do Bene, ou de uma Irundina, não é Joshua, Irundina Joshua. Todos eles a fugir das bases estruturais que sustentavam a lírica de um Carveirinha, do Eduardo White, do Armando Artur ou do saudoso Bassana Damji. E é bom que assim seja, porque, citando o professor Francisco Noa, um dos indicadores da vitalidade de uma literatura tem a ver com a forma como ela se renova através não só do alargamento das suas opções estéticas e temáticas, mas também pela forma como novas vozes vão despontando, reinventando e recriando toda uma tradição que os anos vão sedimentando. Fim da citação. Permite-me afirmar, com toda a possibilidade de não estar enganado, que Moçambique se encontra agora diante de uma poesia com outras fórmulas de construção. A palavra é mais privilegiada que a imagem, é a minha opinião pessoal. Para um número considerável dos novos poetas, a metáfora tornou-se quase obsessiva. Quando se diz rio, não se vislumbra nenhum barco atravessando as águas. Quando se fala da mãe natureza, sente-se alguma dificuldade em ver a floresta, de sentir a presença do vento ou pressentir o salto de uma gazela. Alguma poesia que se escreve no meu país tornou-se hermética, tornou-se introspectiva, transformou-se num mar difícil de navegar. Eu, conservador das velhas concepções de escrita, privilegio uma poesia que não seja um lugar onde as palavras se aprisionam, mas como um espaço onde as palavras andam soltas, porque a poesia não deve ser o espaço de uma leitura aliada ao sofrimento, mas um lugar onde o autor e leitor se encontram e se satisfazem. Neste espaço de resgate, a seca vai quase ao final. Neste espaço de resgate, pensei ser oportuno dar visibilidade a duas vozes
que em determinado momento da construção da nossa escrita se evidenciaram e que, na ausência de uma celebração merecida que tardamos em lhes oferecer, vão permanecendo, se me permitem essa expressão, do outro lado do sol, na sombra do esquecimento, apesar da interessante poesia que escreveram. Falo do Amin Nordine, cuja morte precoce, no fragor da sua juventude, silenciou um poeta que percorria os labirintos da nossa sociedade, observando, questionando e depois insurgindo-se através dos seus escritos, nessa saudável ironia que podemos revisitar em algumas páginas dos livros Rosa Chicoachula ou em Do Outro Lado da Ala B. Falo igualmente do Celso Manguana, poeta que continua a surpreender-nos com o seu prolongado silêncio após a arrebatadora obra da sua gesta, Pátria que me pariu, livro onde habitam a perplexidade, a desesperança, a vontade de partir ou de morrer e que lhe levou a escrever assim: estou cansado, exausto, dói cantar uma pátria que não pode dançar. Ambos, Nordine e Manguana, representam alguns dos incontornáveis poetas que Moçambique pariu nas últimas 5 décadas. O percurso da literatura moçambicana ressentiu-se, num certo momento da sua história, das perturbações económicas que afligiram o país e, por essa razão, a edição de livros deixou de ser uma prioridade. Escrevia-se bastante, se diga. No entanto, não se podia publicar. Houve, por via disso, uma espécie de retiro, um tempo de introspecção e de amadurecimento. Os rascunhos remeteram-se no silêncio das gavetas. Somente a crônica sobreviveu, não aquela que de forma frequente habitava os jornais da época, arauto dos acontecimentos mundanos e dos debates sobre a nação. Não é essa crônica que me refiro, mas é uma outra, que, embora aflorando as mesmas questões existenciais, o fazia de forma peculiar, criativa, beneficiando dessa possibilidade de se metamorfosear que a crônica poética e reflexiva nos consente. E nesse exercício da escrita de crônica houve vozes que a sustentaram, dentre as quais importa destacar o Nelson Saúde, com sua inconfundível elegância discursiva, ora abordando temas atuais, outras vezes memorialística, ressuscitando figuras marcantes da nossa literatura. Destaco também o Miyakoto, que nos seus escritos, alguém o dizia, reinventa uma linguagem que recupera as vozes submersas no cadinho da moçambicanidade. Fim da citação. Há que falar das crónicas do Fernando Manuel, irónicas, repletas de um saudável sarcasmo, autênticas caricaturas das nossas vidas. E ainda o Alexandre Chauk, muito antes de se exilar na sua terra mítica, Inhambane, também lugar de origem de notáveis escritores como Aníbal Aleluia, Rick Knopfler e Guité Júnior. Diria, portanto, que a crônica sustentou a literatura moçambicana nos seus momentos difíceis. Só faltam 2 páginas. 50 anos são poucos na história de uma literatura. Na verdade, eu não gosto de discursos longos, mas a minha esposa disse-me assim: Marcelo, se não demorares, vão dizer que não fizeste oração de paciência. Então, demora um pouco mais. É graças a ela que vocês estão a apanhar esta seca. 50 anos são poucos na história de uma literatura. Seja como for, embora titubeante, a nossa escrita, através do seu núcleo tenaz, constituído por poetas e prezadores de gabarito, mostrou a sua solidez, explorando de forma criativa tudo aquilo que nos prestigia, bem como as marcas e feridas que a construção de um país deixa ficar. Por outro lado, a realidade que o país vive, mirabolante, surpreendente, quase surrealista, ofereceu ao escritor elementos que catapultaram a sua escrita, as suas possibilidades e, por seguinte, conquistou algum reconhecimento. Hoje, fala-se da Paulina Chiziane,
do incontornável Mulano Macacosse, do Suleiman Kassam, do Luís Carlos Patraquim, do Aldino Mianga, do Eduardo White, Juvenal Bucano, Miacoto, Filimón Meigos, da Sónia Sultuano, do João Paulo Borges Coelho, da Lília Monplé, Carlos Paradona, Aldino Timóteo, do Jorge de Oliveira. Hoje, impulsionada por uma atividade editorial sem presidentes em Moçambique, sem presidentes não, sem precedentes, porque presidentes é o que há de mais em Moçambique. Hoje, impulsionada por uma atividade editorial sem precedentes em Moçambique, a literatura moçambicana vestiu-se de uma nova paixão. As obras mais recentes vão surpreendendo os críticos mais céticos. Basta ler, por exemplo, A Névoa na Sala de Melo Tinga, onde o autor, como nota dominante, incorpora a poesia na sua narrativa para dar profundidade às personagens e histórias que constrói. Basta folhear A Queda de Maconde Chipapata, uma interessante prosa de Celestino Joanguete, que constrói um enredo que cruza as histórias e memórias ancestrais, reforçando a ideia de que a oralidade ainda inspira alguns autores supostamente preocupados em resgatar o passado. Basta reter a nossa atenção nas páginas da última memória do Lucílio Manjate para percebermos dessa tentativa de superação que Manjate busca, das suas experimentações e, sobretudo, do crescimento que é, penso, o crescimento de certos escritores da nova geração, da geração do Lucílio Manjate. Falo, outro sim, da Memória Subterrânea, escrito por Mudungaze, uma escrita torrencial, deliberadamente caótica, inovadora, refletindo sobre este país de encantos e desencantos. Outro fator de grande destaque e substância que não pode ficar esquecido ao se fazer a leitura dos 50 anos da nossa literatura é o surgimento de vozes femininas. Enquanto da Noema de Sousa, passando pela Paulina Cesiana até Lília Monplé, foram necessárias décadas para ouvirmos uma depois a outra, hoje assistimos a um verdadeiro boom de vozes femininas que vêm a afirmar com pompa e circunstância que a literatura moçambicana não se conjuga apenas no masculino. Elas, as mulheres escritoras, chegaram e estão a chegar. Estão a emprestar a sua maternidade à nossa literatura, quer na qualidade de estudiosas, onde Sarah Jonas e Sheila Khan vêm se juntar a Fátima Mendonça, Teresa Manjate e Ana Mafalda Leite, quer como escritora nos diversos géneros literários, onde hoje contamos com Tânia Tomé, Irundina Joshua, Virgília Ferrão, Enia Lipanga, Sona Sultuano, Cris Essência, Sol Maci, Lida Mate, entre outras. Ao terminar, finalmente, a minha intervenção, gostaria de dizer que a literatura em Moçambique é muito mais vasta do que o quadro subjetivo que estas parcas palavras tentam ou tentaram sugerir. Faltou acrescentar sobre o indiscutível mérito dos clubes de leitura que incansavelmente despertaram o leitor do futuro. Deixei de falar sobre a edição das primeiras páginas que seduzem o aprendiz de leitor e que levarão à descoberta do encantamento, dos sonhos e da história. Esqueci-me de falar sobre as feiras do livro que se alastram nos diversos pontos do país, ocupando os largos pátios das escolas, assim como as palestras que aos poucos vão se tornando presentes um pouco por toda a parte, nesse salutar exercício da massificação da leitura em Moçambique. Não me referi à icónica revista literária Charrua, por tudo aquilo que significou, pelo fato de ter sido o principal protagonista desta ousadia, necessitando ainda de algum distanciamento para uma leitura menos emocional. Apenas digo, a Charrua representou uma pátria literária, representou o inconformismo, uma luz repentina, o grito de celebração do novo discurso. A Charrua representou uma espécie de cometa cuja cauda deixou escapar esse perfume que ainda cobre a literatura moçambicana. Gostaria de ter feito alguma referência a propósito daquilo que se considera ser
a morbidez da crítica literária, da ausência de um exercício de avaliação e de reflexão sobre aquilo que se escreve. É provável que se desenvolva nos espaços académicos essa crítica, onde o debate de ideias sobre a coisa literária pressupõe-se ativa e permanente. Seja como for, torna-se difícil conceber a consolidação de uma literatura, sem que a crítica se faça presente. O crítico, no fundo, tem o direito e o dever de avaliar os livros. Diz, mas há quem pense que podem se outorgar, os críticos, ao direito de permanecer em silêncio, se assim o entenderem. Entende o jornalista e ativista cultural moçambicano José Remédios que temos a convicção de que toda crítica deve eternizar pelo menos os seus importantes escritores, e um dos mecanismos a ter em consideração é a recensão literária, por via da qual se criam condições para que o espólio desses mesmos criadores não fique desvalorizado. Fim da citação. Como se sabe, Moçambique atravessa uma fase de explosão editorial sem precedentes e é, pois, exigível que a crítica se debruce sobre as novas vozes que se insinuam. É urgente que se estabeleçam balizas, respeitando, obviamente, o direito à criatividade e singularidade. Se a nível de recensões críticas há esta indisfarçável ausência, no que diz respeito a estudos e publicações, há que destacar o incansável trabalho da professora Teresa Manjate nas suas interessantes abordagens sobre conceitos sobre a literatura oral, as reflexões sobre a educação, as análises ao desenvolvimento e diversidade cultural, bem como as abordagens sobre um tema bastante grato à nossa literatura, que são os provérbios. Incontornáveis são as obras de Francisco Noa, Almir Lobo, Gilberto Matusse, caracterizando de tempos a tempos o nosso processo literário e seus principais protagonistas nesse seu esforço de consagrar o escritor, o livro e a literatura moçambicana. Há que fazer referência à minha querida, também bonita, professora Sara Jonas Laís, cuja militância literária vem se evidenciando nos seus artigos de opinião e na sua participação em congressos, seminários e tertúlias. Deve-se a esses ilustres docentes e estudiosos, confesso que a lista não está completa, o conhecimento da literatura moçambicana fora das nossas fronteiras, aproximando escritores e leitores globais. Como país, estamos a viver momentos de enormes dificuldades e desafios. Não sabemos ainda para onde os nossos passos nos levam. Sabemos, contudo, que o escritor e a literatura continuarão sendo um parceiro fundamental nesta odisseia que o povo moçambicano está a protagonizar para conquistar os seus objetivos. E, por conseguinte, as palavras do poeta sempre se farão ouvir, porque creio que o discurso literário pode influenciar as práticas sociais e renovar a tomada de consciência para os problemas que nos assolam, através da coexistência pacífica e, sobretudo, da prática do amor, porque, como disse o poeta Eduardo White, por amor não descansamos sequer. Por amor fabricamos as palavras. Por amor as cidades vivem despertas. Por amor todas as coisas se transformam. Por amor ganham os sentidos que não teriam se não fosse pelo amor. E por amor digo-lhe muito obrigado por ter-me escutado.